Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do nosso novo projeto aqui no KardecTube. Eu sou Michel Macedo e esse é o projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Conforme nós falamos no estudo passado, nós vamos iniciar agora uma introdução à análise que faremos desta obra. Nós vamos começar respondendo a seguinte pergunta: podemos analisar uma obra? Já como nós havíamos comentado, que muitas pessoas, não é que elas tenham uma análise ou uma opinião diferente da nossa. Elas simplesmente dizem que não é possível analisar uma obra. Não é correto, não é ético, não é moral analisar uma obra. Para muitas pessoas, a gente fazer críticas e julgamentos sobre determinada obra seria faltar com a caridade. Por isso que a gente vai iniciar mostrando os textos de Kardec, tratando justamente desse assunto. Será que nós podemos analisar uma obra? E para começar, a gente vai apresentar para vocês os textos que nós iremos utilizar para responder essa pergunta. A gente deixa aí para que todos que queiram estudar de maneira completa ou mais profunda e até mesmo mandar questões possam ter acesso a esses textos. Lembrando que o leitor pode ter acesso a essas obras de Kardec de graça através do site ou do aplicativo kardecpedia.com. Então vamos começar primeiro mostrando os textos que nós vamos analisar para responder a questão: podemos analisar uma obra? Como vocês estão vendo aí na tela, a gente vai começar pela obra O Evangelho segundo o Espiritismo, analisando dois textos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, já que é o Evangelho segundo o Espiritismo também a obra mais conhecida, lida pelo movimento espírita, e é justamente a obra que trata da moral espírita, dos ensinamentos de Jesus, da caridade, do amor, da ética espírita. É justamente essa obra que apresenta de maneira profunda, completa e especial as noções de caridade e de moral espírita. Então a gente vai começar justamente por essa obra, mostrando que, inclusive, esta obra vai deixar muito claro já se a gente pode ou não analisar os textos dos espíritos ou os textos de quem se propõe a escrever sobre espiritismo. A gente vai analisar o texto do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, um texto muito conhecido para quem conhece e para quem é cristão, é a famosa história do atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. A gente vai ver Kardec analisando o preceito do Cristo não julgueis, né? Já que está justamente muito ligado à ideia de a gente analisar e fazer críticas sobre alguma coisa. Depois a gente vai analisar um outro item do mesmo capítulo, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma pergunta que Kardec faz e que o Espírito São Luís vai responder: se é permitido a gente divulgar o mal de outra pessoa, né? Depois vamos analisar o Livro dos Espíritos, uma questão, a famosa questão 841. Depois o Livro dos Médiuns, né? O item 299, lembrando a todos que, assim como o Livro dos Espíritos, ele é dividido em itens. Então, só citando o item a gente pode encontrar a questão que está sendo tratada. O Livro dos Médiuns também é assim. Então, o item 299 do Livro dos Médiuns a gente vai analisar para responder a questão se nós podemos ou não analisar uma obra. Posteriormente, a gente vai entrar na Revista Espírita, né? Essa obra tão importante, tão gigante, que Kardec escreveu durante 12 anos, que a gente precisa estudar, porque a Revista Espírita vai nos dar toda a profundidade e as noções práticas do Espiritismo. Tanto a prática no sentido da moral espírita, quanto da ciência espírita. É na Revista Espírita que a gente vai saber e vai ver Kardec no dia a dia, ensinando como se fazer espiritismo, como se portar como espírita, como guiar os grupos espíritas, como praticar a mediunidade. É uma obra riquíssima, é a maior obra de Kardec em número de páginas, são 12 grandes volumes que ele escreveu desde janeiro de 1858 até março de 1869, já que é justamente quando Kardec vai desencarnar. Então a gente vai pegar aí 4 textos da Revista Espírita, também para a gente ver Kardec tratando da questão da análise de uma obra e respondendo a essa questão: podemos analisar uma obra. Vamos começar hoje, então, pelo texto do Evangelho. É um texto do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. É o assunto, e é o item 13. A gente vai colocar só um trecho aqui
Mas claro que quem quiser estudar mais e de uma maneira completa, deve inclusive fazer isso, mas a gente quer só se concentrar nesta questão que trata do julgamento em si. Como todo mundo sabe, é um ensinamento muito conhecido do Cristo, quando ele diz aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. É uma das passagens do Cristo mais conhecida e que Kardec vai analisar. O famoso não julgueis para não ser de julgados, né? Então a gente vai ver aqui no texto que Kardec falando, o reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. Então a gente tem aqui um pequeno trecho de Kardec tratando desse assunto e que a gente julga que ele já por si deixa muito claro sobre a questão do julgamento, uma vez que ele vai deixar claro aqui do que ele está tratando, né? A gente vê que é o reproche lançado à conduta de outrem. Então veja que ele deixa muito claro, e é importante quando a gente for estudar os textos de Kardec, e agora em específico o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente preste atenção no que o texto está dizendo, que a gente veja como ele é simples, direto, racional. A gente tem que procurar, quando for estudar um texto, e principalmente os textos da moral espírita, não tornar complexo aquilo que é simples. Às vezes a gente mais complica do que ajuda, fazendo comentários que muitas vezes, inclusive, o texto não disse, né? Então, por isso a importância de se ater à simplicidade para entender aqui o que o autor está querendo dizer. Então, vejam que ele está falando da conduta do outro. O foco aqui será que a gente pode censurar, aqui ele usa o termo reproche, né, que o tradutor escolheu. Será que a gente pode censurar a conduta do outro, né? Será que a gente pode pegar a outra pessoa, analisar a conduta dela e censurar, criticar essa conduta? Essa é a pergunta, já que a gente está analisando justamente esse ensino do Cristo do não julgueis. E aí ele vai dizer que essa censura, essa crítica, esse reproche, ele tem dois móveis, tem duas intenções que movem essa censura. Uma é reprimir o mal. A pessoa que censura a conduta da outra porque ela está reprimindo o mal, ela está, de uma certa maneira, criticando, censurando o mal e não a pessoa em si. E a outra, o outro móvel, né, é o desacreditar a pessoa cujos os atos se criticam. Então veja, notem que aqui Kardec vai deixar claro que o problema, quando se analisa a conduta de outra pessoa, não é o ato em si de analisar, reprochar, censurar, mas é o móvel. Vejam que ele deixa muito claro aqui, porque ele dá dois exemplos. O que está me movendo, a minha intenção é criticar justamente o ato maldoso da pessoa, e o outro não é o ato maldoso, é a pessoa em si. Eu estou muito mais focado em querer criticar a pessoa do que o ato equivocado dela. E esse tipo de móvel, quando eu vou focar na pessoa e não na conduta ruim que ela possa ter tido, ele vai dizer que nunca esse último propósito ele vai ter escusa, ele vai ter desculpa, ele vai se justificar. Porquanto aí a pessoa só está sendo maledicente e até maldosa. Então a pessoa que está mais preocupada em atacar a pessoa e não em criticar uma atitude maldosa, isso mostra que ela se preocupa mais em realmente desmoralizar, humilhar, criticar. Ela está sendo movida mais por atitudes
maldosas, por intenções maldosas, do que realmente preocupada com a conduta equivocada. Então ele deixa claro aqui, o primeiro pode ser louvável. Então o primeiro móvel é quando a gente analisa a conduta da outra pessoa e a gente está preocupado sinceramente, aquilo que está nos movendo nessa censura à conduta do outro, é a atitude equivocada, é o mal que a pessoa está causando. Então pode ser louvável. Aqui ele deixa a ideia da possibilidade. Então, quando ele deixa claro a ideia da possibilidade, quer dizer que nem sempre. A gente tem que entender a palavra, quando eu digo que algo é possível, significa que é diferente de possibilidade de dever. Dever é sempre, é obrigatório fazer. Possibilidade não, eu tenho que ver mais alguns ingredientes, eu tenho que raciocinar melhor, eu tenho que analisar melhor, eu tenho que ver o contexto. Então, notem que ele diz que pode ser louvável. Então, nem sempre, mesmo quando a intenção é censurar a atitude, a conduta errada da pessoa e não a pessoa em si, mesmo nesses casos, pode ser louvável, mas a ideia do pode dá que nem sempre, mesmo nesse caso, é louvável. Por isso que a gente tem que ver a circunstância. Então, notem que, primeiro, ele está falando da conduta, ele está dizendo que quando é para analisar o mal em si, há possibilidade. Então ele está deixando claro que existe a possibilidade de eu censurar a conduta do outro. Então há um tipo de censura da conduta do outro que é possível. O texto deixa claro. O primeiro pode ser louvável. Então ele não diz aqui como no segundo móvel, ali, que ele diz que nunca o propósito tem escusa, né? No segundo caso não há nenhum caso que é louvável. E no primeiro há casos que pode ser louvável. Então ele abre a possibilidade. Então a pessoa que achasse que a gente nunca poderia reprimir censurar o mal do outro, ela está equivocada do ponto de vista da teoria moral espírita. Há casos em que pode. Claro que não são todos os casos, então nota que ele analisa os dois extremos, né? E aí ele dá uma informação, em certas ocasiões, então dependendo da ocasião, então a gente vai ter que ver a ocasião, é um dever. Então há casos em que eu posso censurar a atitude, a conduta do outro, e eu tenho que, para isso, primeiramente, visar o mal e não a pessoa. Então, a minha intenção, o meu interior tem que ser esse o móvel, porque se não for, aí é maldade, é maledicência. Então, há casos em que eu posso, mas há casos em que é um dever. Aqui é diferente. Há casos em que eu posso e tem casos que é um dever. Ou seja, eu não posso deixar de censurar. E depende da ocasião. Então, ele coloca, basicamente, para a possibilidade de eu julgar a conduta de outra pessoa, ele coloca o móvel da ação, ou seja, aquilo que está na minha intenção, no meu interior, e a ocasião, o contexto. Então nota que eu vou ter que analisar esses dois casos. Mas ele deixa claro que existem casos em que isso eu posso fazer e casos que inclusive é um dever. Então aquela pessoa que achasse que eu nunca poderia fazer isso, ela está equivocada, como o texto deixa muito claro, de uma maneira muito simples. E ele desenvolve isso para a gente entender. Ele diz: porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Então imagina que se a gente nunca criticasse, criticasse e censurasse o mal alheio, né? Imagina o caos que seria a vida das pessoas, e os maus poderiam fazer qualquer coisa absurda com a nossa vida ou com a vida de qualquer um, e seria uma coisa completamente irracional a gente nunca enxergar o mal e censurar o mal de outro. Então notem que, mesmo estudando a ética espírita, a moral espírita, a racionalidade está presente. Eu vou ter que usar a razão, a observação e a análise, até mesmo para praticar a moral espírita. Às vezes as pessoas pensam que razão e moral são coisas separadas, né? Que quando a gente trata de moral espírita, a razão não participa. Muito cuidado, a gente está vendo aqui que, pelo contrário, para saber a situação exata em que eu posso julgar a conduta má de outra pessoa, eu vou ter que analisar várias situações, portanto usar o raciocínio. E aí ele mostra: importa não se tome em sentido absoluto esse princípio, não julguei se não quiser ser julgado. Então muito cuidado quando a gente diz para uma outra pessoa: olha, Jesus disse que a gente não pode julgar, então todo julgamento é equivocado. Muito cuidado, o texto está deixando claro. Se eu levar ao pé da letra, em modo absoluto isso, eu vou tirar conclusões equivocadas e eu vou ter necessariamente situações em que eu estaria ajudando os maus se eu nunca
julgasse o mal alheio. Percebe o bom senso de Kardec? E deixando claro que há situações em que eu posso julgar a conduta má de outra pessoa. E ele mesmo dá o exemplo que o próprio Jesus fez isso, né? O próprio Jesus, como a gente vai ver estudando os evangelhos, o próprio Jesus muitas vezes apontou o mal e falou do mal, mostrando justamente que há casos, como o texto deixa claro, de uma forma simples e racional, em que isso é possível. Então notem, mesmo a conduta de outra pessoa, há casos em que eu posso julgar e há casos em que eu devo julgar. É preciso que isso fique muito claro e o texto é claríssimo. Mas notem que quando a gente vai analisar uma obra, porque a gente está tentando responder se a gente pode analisar uma obra, nem isso a gente está fazendo. A gente pegou um caso mais grave para mostrar que se o caso mais grave é possível a gente fazer pela teoria espírita presente nas obras de Kardec, e em especial na obra Evangelho segundo o Espiritismo, o que dirá uma análise de uma obra? Porque na análise de uma obra, quando eu analiso uma obra, eu não estou nem analisando a conduta do espírito que ditou a obra e nem do médium que recebeu a obra. Mas mesmo que fosse, nota que ele coloca que há casos em que é possível eu fazer isso. E em alguns casos é um dever, mostrando então que a gente pode fazer isso. E lembrando vocês, a gente nem vai fazer isso, porque aqui não se trata de julgar a conduta de alguém, mas analisar o conteúdo de um texto, que é algo muito mais simples. Mas lembrando, para concluir, que a gente está mostrando algo mais complexo e dizendo que se o mais complexo eu posso fazer, o que dirá o mais simples, que é analisar um conteúdo de uma mensagem. A gente vai ver que para analisar o conteúdo de uma mensagem eu não preciso nem analisar a conduta do espírito ou do médium, ou de quem escreveu aquela mensagem. Mas mesmo que fosse, então o texto mostra que isso seria possível. Para que a gente não seja ingênuo de pensar muitas vezes de maneira ingênua as frases do Cristo, como as pessoas às vezes usam, né? Levando ao pé da letra e aí criando várias contradições, porque é impossível a gente não fazer julgamentos, justamente porque a gente é racional, nós somos espíritos racionais, a gente está a todo momento tendo que analisar e fazer juízo de valor. Então ele vai mostrar que o problema não é esse, o problema não é fazer juízo de valor ou analisar algo, o problema é o que nos move e a ocasião que eu tenho que analisar. Se eu, da minha atitude de censurar o mal alheio, disso vier algo que gere o bem e que gere o progresso, isso vai ser uma possibilidade e até mesmo um dever. Então notem como isso é muito claro, muito simples na obra de Kardec. Então a gente segue no nosso próximo estudo analisando, será que nós podemos analisar uma obra?